Olá, quem são os Big Five FII Infra da nossa B3? Quais são suas particularidades? E no final, um comparativo entre eles, né? Afinal de contas, são os cinco maiores fundos que estão mais rendendo. É isso que veremos nesse vídeo, fazendo uma alusão aí com os Big Five da África, né? O elefante, o búfalo, rinoceronte, o leão, por final, o veloz leopardo. Então, galera, vamos começar aqui a nossa comparativa. Então, primeiro de todo, em porte, né? Todo mundo conhece bem o Cadif, né? Então, o Cadif, o Cadifante aqui nosso aqui, ele tem suas preciosas debêntures presas de marfim aqui, as quais ele carrega até o vencimento. Elas vão crescendo, vão acruando juros durante a vida útil do fundo, durante a duration desse produto aqui, que é da ordem de 6,5 anos. É uma das mais longevas, assim como o Elefante. As suas debêntures aqui são mais longevas entre os demais fundos que a gente compara dos grandes cinco aqui. Então, que no final de tudo isso, né, esse fundo trabalha realmente com algumas debêntures que são exclusivas, negociadas pela Quineia, outras são originadas, outras estruturadas, e ele é o fundo mais antigo da nossa B3 aqui também, em se tratar de infraestrutura. Apesar desse porte todo aí, né, das 50 debêntures, ele tem um nível de remuneração de dividendos da ordem de 9,4% nos últimos 12 meses. Então é isso, galera, já vimos o nosso primeiro da lista aqui. Quem seria o segundo na nossa lista? O segundo na nossa lista se trata do BDIF, né? O nosso famoso aqui Buffalo DIF. Então vamos dar uma olhada melhor nele aqui. Ele já tem um porte bem menor, menos da metade do primeiro colocado, nosso elefante Cadif. Ele tem aí 1 bilhão 115 de patrimonial, tem menos debêntures também no seu portfólio, né? E tem uma taxa média de 14,3%. Então ele está pagando aqui 14,3% nos últimos 12 meses. Já o terceiro da nossa lista é bastante conhecido, teve um crescimento rápido ultimamente aqui, é o nosso Juroceronte da Sparta. Então, o juro muito próximo ao segundo colocado, teve um crescimento excepcional nessa emissão, que captou muito bem. Ele tem hoje um porte de 1 bilhão e 100, ele tem 69 debêntures em sua constituição, e ele pagou, na média dos últimos 12 meses, 14,5%. Então, aqui temos o nosso terceiro no Big Five on Africa, Big Five FII Infra, que é o Juroceronte. E aqui o próximo aqui é o nosso IFRA, né? Então, o nosso IFRA Leão aqui, o IFRA, quase o mesmo porte do juro, né? Basicamente, 1 milhão e 45, 1 bilhão e 45, tem 27 debêntures no portfólio, pagou um equivalente a 13,1 de dividendos nos últimos 12 meses. É interessante olhar essa janela 12 meses, é uma janela mais longa, para dar uma noção de qual a consistência de pagamento de cada um desses cinco grandes produtos aqui que a gente tem. Por último, mas não menos importante, o nosso CPTI Pardo, o nosso Leopardo aqui, o feroz Leopardo pela gestão ativa da Capitânia, que tem um porte hoje de 740 milhões de reais, 48 debêntures no portfólio, está remunerando aí dividendos de 13,8% nos últimos 12 meses. Então a gente fez um flyover aqui pelos cinco grandes, eu acredito que a maioria de nós, né, temos algum desses cinco na carteira, né? Escreve nos comentários qual deles você tem na carteira. Tem gente que tem dois ou três, ou até mesmo os cinco compondo sua carteira. Então, se tratam de grandes, realmente, produtos de grande patrimonial. E veja, a rentabilidade deles tem alguma certa variação. Alguns rendem mais, outros rendem menos. Então, a gente vai analisar para fazer o fechamento desse rápido vídeo comparativo do nosso Safari, né? Pelos Big Five FII Infra. Vamos fazer o comparativo final, que é o que mais interessa no vídeo aqui. A gente vê a rentabilidade deles. Peguei uma janela aqui desde 2022 para frente para ver quem rentabilizou mais aqui. E aqui a gente tem um quadrinho resumo, realmente com os grandes vencedores do nosso ranking, do nosso Safari. Então perceba, fechando a tela aqui, por final de tudo, o grande vencedor aqui foi o Juro 11, então, o nosso Juroceronte rendeu quase 50%. Aqui é a rentabilidade total, tá, pessoal? Ou seja, dividendo mais valorização de cota. Em segundo lugar, a gente tem o nosso CPTI, né? CPTI Pardo aqui, rendeu quase a mesma coisa que o juro, também rentabilidade muito boa. Em terceiro lugar, temos o IFRA 11, né? Então, o IFRA Leão aqui, 43% de rentabilidade total durante o período.
quarto lugar ficou o nosso Buffalo Diff, com 36% de rentabilidade. Na sequência, a gente tem o CDI e, por último, tem o fundo da Quineia, né, o grande elefante aqui realmente. Fundo muito consistente, né, muito rentável quando a gente pega o histórico total dele, mas realmente se valorizou muito, né, então a cota dele andou muito, e acaba que o dividend yield sempre on cost, né, para quem comprou há 2 anos atrás, que foi essa janela que a gente escolheu aqui, a gente fechou uma janela de 2 anos, né, esse fundo já estava mais caro, então o dividend yield dele, on cost dele, acaba ficando um pouco abaixo dos demais, apesar de ser um ótimo produto, né, depende muito da janela de entrada e do preço de entrada para fazer frente aos demais concorrentes em questão de dividend yield. Então a gente tem o Quineia aqui, realmente o maior de todos, ficando por último na lista dos Big Five. Voltaremos com mais vídeos dessa série aqui para a gente mostrar realmente os outros 13, né? Além desses aqui, são 13 ao total FIINFRAs, tirando esses 5 aqui, a gente vai olhar realmente os outros também fundos, como que está a rentabilidade deles em comparativo aos Big Five. Então, o foco desse vídeo foi os Big Five FIINFRA. Fico por aqui, um grande abraço a todos, fiquem com Deus.